Olá, meus amores, tudo bom? Bom dia, que saudade de vocês. Antes da tia começar a nossa aula, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês, tá certo? Vão para um lugar calmo, arejado, silencioso, iluminado e bem tranquilo, para que você possa se concentrar na nossa aula de hoje. Junto com vocês, leve seu estojo contendo lápis, borracha, o apontador, para que você não possa estar toda hora se levantando, saindo e perdendo o foco do seu aprendizado. E junto com vocês, leve o livro de vocês de geografia, que é a nossa aula de hoje, e o caderno para que você possa anotar algo que lhe chamar a atenção, certo? Pegue o livro de vocês de geografia, abram na página 112, 113, nós vamos falar sobre a região Nordeste, certo? Pega o livro de vocês de geografia, acompanhe a aula junto com a tia, página 113. Vamos lá? Pegou o livro de vocês, abriu na página, vamos lá. Região Nordeste é a nossa região, é a região que está localizada no nosso estado do Ceará. A região Nordeste é a maior de todas as regiões em termos de estados, certo? É a maior região que compõe o maior número de estados, é a região Nordeste. Que tal o estado de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. O Nordeste é a região do território brasileiro e é composta pelos estados que a tia já tinha falado, que é Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Apresenta grande pluralidade cultural, como os elementos diversificados. Por esse motivo, serão abordados alguns elementos que interagem a cultura da região. A região Nordeste é a segunda região com maior população no país, com aproximadamente 56,1 milhões de habitantes, em uma área com cerca de 1.554.291,6 km², gerando uma densidade demográfica distribuída irregular, certo? Os estados e as capitais da região Nordeste, que são Alagoas, a capital, Maceió, Bahia, capital, Salvador, Ceará, Fortaleza, Maranhão, São Luís, Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, Recife, Piauí, Teresina, Rio Grande do Norte, Natal, Sergipe, Aracaju. As características do Nordeste. A característica do Nordeste em termo aspecto físico, certo, gente? O Nordeste brasileiro, ele é subdividido em 4 sub-regiões, certo? O nosso Nordeste, ele é subdividido em 4 sub-regiões. O Brasil é dividido em 5 regiões, certo? Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, certo? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A região Nordeste, ela é dividida em 4 sub-regiões, que é a Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. A Zona da Mata é uma sub-região litorânea. Ela fica próxima à costa dos oceanos Atlânticos, certo? A Zona da Mata é uma sub-região que ela fica próxima à costa dos oceanos Atlânticos, formando originalmente pela mata, ela é formada, a Zona da Mata é formada pela Mata Atlântica. A sua área é um clima tropical e tem possibilidade de ter a maior diversidade de espécies de animais e vegetais. O Agreste é uma sub-região de transição entre a Zona da Mata e o sertão nordestino. Possui o Planalto de Borborema em um relevo, um dos predominantes para a formação do sertão nordestino, certo? Existe o sertão, que é outra sub-região com maior extensão na região Nordeste. É formada pelo clima semiárido, é um clima com baixos índices de chuva,
e que é uma das principais características do Nordeste. A sua maior vegetação do sertão é a caatinga, certo? Outro importante fato da sub-região do sertão é a transposição do Rio São Francisco. O que é esse Rio São Francisco? É o único rio da região Nordeste que ele nunca seca. O único rio da região Nordeste que ele nunca seca e é um rio perene é o Rio São Francisco, certo? Ele está passando por uma transposição, eles estão fazendo uma canalização desse rio para jorrar essa água desse rio para para todas as outras regiões e principalmente para as regiões do sertão do Nordeste que precisam dessa água, porque a maioria dos rios da região Nordeste são rios temporários, que secam em determinado período, certo? Tem o meio norte, que é uma sub-região de transição entre o sertão e a floresta amazonas, que tem uma característica do clima e de vegetação de ambos, e a sua vegetação do meio norte é a caatinga e a floresta da Amazonas. É subdividida entre 4 regiões, como a tia falou, são subdivididas entre outras 4 regiões. O meio norte ocupando toda a área do estado do Maranhão e o oeste e o sul do Piauí. Então, a sub-região que está sendo subdividida, o meio norte, ele ocupa a maior parte dele, é ocupada o estado do Maranhão, o oeste e o sul do Piauí. O sertão é a maior sub-região que corta todo o oeste da Bahia, Pernambuco e Paraíba, Rio Grande do Norte e todos os territórios cearense. É ocupada todos os territórios cearense e o leste do Piauí, ele é ocupado pela sub-região do sertão. A zona da mata, ela domina o litoral leste da região, desde o sul da Bahia até o Rio Grande do Sul. E o agreste, ele fica entre o sertão e a zona da mata, que é uma faixa que tem de chegar à Bahia e a Rio Grande do Norte. Lembrando que o sertão, ele ocupa todo o território cearense, certo? Aspecto físico. O que é que vocês precisam saber do aspecto físico da região Nordeste? A região Nordeste, ela tem um clima... A região Nordeste, ela tem um clima que predomina o clima tropical, certo? Ele é quente e chuvoso, certo, gente? O clima, o aspecto físico, prestando bem atenção. O aspecto físico, ali são as características da região Nordeste, que são sub-regiões que é dividida, certo? Agora nós vamos falar sobre os aspectos físicos da região Nordeste. O clima, ele é quente a maior parte do ano. Não chove muito. O clima é semiárido, domina todo o sertão nordestino, certo? A característica do clima semiárido é porque tem poucas chuvas e baixa umidade, certo? O clima tropical também é muito difundido, encontrado nas regiões litorâneas dessa região, com chuvas bem definidas. Também ele ocupa o clima equatorial, úmido e encontrado espacialmente lá pelo Maranhão. Boa parte do Maranhão tem um clima equatorial úmido, lugar onde costuma até ter altas pluviosidades. O que é pluviosidade? Muita água, certo? O solo acharcado. O que é que vocês precisam colocar na mente de vocês do clima? O clima predominante da região Nordeste é tropical. Por que tropical? Porque ele é quente e chuvoso no verão. E o seu inverno, ele é seco, certo? Ele é um clima tropical. Por quê? Porque é quente, tem chuva no verão e é seco o inverno. O clima também é tropical semiárido, que é lá para lá do sertão. Ele é quente e as chuvas são escassas, são irregulares. Então, do clima, ele é o clima tropical e semiárido, certo? Ele é tropical e ele é semiárido. Ele é tropical por quê? Porque ele é quente, ele chove no verão,
certo? E o seu inverno, ele é seco. Ele é semiárido por quê? Porque as suas chuvas são escassas, certo? Ele tem dois tipos de clima que predomina na região Nordeste: o tropical e o semiárido, ok? O relevo. O relevo do Nordeste, que predomina no relevo dele são os planaltos, as depressões e as planícies. O que é que mais predomina? Qual é a vegetação que mais predomina no Nordeste? Qual é? As depressões, os planaltos e as planícies, certo? O relevo nordestino é remontado basicamente pelo planalto da Borborema, localizada a leste, uma das principais causas pela secura do sertão, já que o plantio impede a chegada de chuva à região, causando grande estiagem. A bacia do rio Parnaíba e Oeste e algumas elevações como a Chapada e Planaltos. Um exemplo, a Chapada Diamantina, o litoral, vemos as planícies. Então, o que é que vocês precisam saber do clima da região Nordeste? A região Nordeste ela tem dois tipos de clima: o clima tropical e o clima semiárido. A vegetação que predomina na região Nordeste é os planaltos, as planícies e as depressões, certo? A vegetação ela é bem diversificada. O litoral se encontra de algumas áreas espalhadas na Mata Atlântica. Em relação à vegetação, o que predomina aqui é a caatinga e o cerrado, certo? A vegetação que mais predomina na região Nordeste é a caatinga e o cerrado. No litoral se encontra áreas espalhadas da Mata Atlântica, que já dominou todo o litoral leste brasileiro no passado. O cerrado é visto no centro-oeste da região, isto desde o sul do Maranhão até o oeste da Bahia. É a famosa vegetação com árvores pequenas e retorcidas. A caatinga é encontrada no sertão, dominando a maior parte do Nordeste. A Mata dos Cocais fica entre o estado do Maranhão e Piauí, e uma zona de transição da Amazonas e a Caatinga. Mangues estão localizados na região litorânea e no extremo oeste maranhense, encontrando-se a floresta amazônica. Mas o que é que vocês precisam saber da vegetação? Que fixe na mente de vocês. A vegetação que predomina a região Nordeste é o cerrado e a caatinga. Vamos lá. O clima da região Nordeste: clima tropical e clima semiárido. O relevo: depressões, planalto e planície. A vegetação que predomina na região Nordeste é o cerrado e a caatinga, certo? Existe a parte do Cocais, a parte do nosso litoral, que é banhada pelo litoral, existe o mangue, mas a que predomina, que é a mais conhecida, é a caatinga e o cerrado. A hidrografia: os principais rios da região Nordeste são o Rio São Francisco, que nasce em Minas Gerais, região Sudeste. Até a divisa entre o estado de Alagoas e Sergipe e o Rio Parnaíba, o norte da região, a bacia maranhense também tem grande importância. O que se destaca, a maior bacia hidrográfica que mais se destaca na região do Nordeste é o nosso Rio São Francisco, certo? Que tem transposições que está tendo, uma canalização que o governo está fazendo para pegar a água do rio e jorrar para todo o sertão, para os locais que estão necessitando de água. Voltando de novo para fixar mais na cabeça de vocês. O clima que predomina na região Nordeste é o tropical e o tropical semiárido, certo? Clima: vegetação, o cerrado e a caatinga. Aí vamos para a hidrografia. O Rio São Francisco é o principal rio da região Nordeste, certo? Vamos falar sobre o relevo. O relevo, a principal que predomina na região Nordeste é a depressões, o planalto e
a planície, certo? Voltando, os aspectos fixos que vocês precisam colocar na mente de vocês, que vocês precisam ter essas características da nossa região. Em termos de aspectos físicos, certo? Clima, tropical e semiárido. Vegetação, cerrado e caatinga. Hidrografia, Rio São Francisco, certo? Relevo, depressões, planalto e planície, certo? Você tem que botar isso na mente de vocês. Se quiser anotar no caderninho para ficar melhor o aprendizado na hora de estudar para a prova, podem anotar, certo? Tá, aí a tia mostrou a característica de cada um, sobre a nossa vegetação, a caatinga e o cerrado, sobre o nosso clima, que é quente, que é o semiárido. Por que semiárido? Porque chove pouco. A tia mostrou o nosso Rio São Francisco, a nossa hidrografia, e a tia mostrou um pouco da depressão, né, do relevo da gente. A demografia da região Nordeste são informações e dados gerais que a gente fala da nossa região, certo? Em termos de área, de população, de densidade demográfica, de índice de desenvolvimento humano, a mortalidade infantil, o índice de analfabetismo no Nordeste, o número de municípios que tem no nosso Nordeste. A economia da região Nordeste, a que mais predomina aqui na agricultura, são a cana-de-açúcar, o algodão e algum tipo de plantações, certo? De algum tipo de frutas, como o tabaco, o caju, a manga, a uva, as cerolas e o cacau. O cacau predomina muito no estado da Salvador, Bahia. Mas o que é que vocês precisam saber? Qual é a economia, o que é que predomina na região Nordeste? É a cana-de-açúcar, o cultivo da cana-de-açúcar e do algodão. É o principal atividade econômica na parte agricultura do nosso país, do nosso estado, da nossa região Nordeste, é a cana-de-açúcar, o algodão, certo? E nosso solo, ele é muito rico e fértil, certo? O nosso solo escuro, que também a gente utiliza onde encontramos o massapê, o solo escuro, que é argiloso, e ele é muito fértil. A nossa economia, em termo, ela é muito rica na parte de turismo. É uma das atividades econômicas da região Nordeste, é o turismo. Por que o turismo? Porque nós temos belíssimas praias, nossos artesanatos são riquíssimos, nossas cidades da parte, nossos estados da região Nordeste, ela tem umas cidades litorâneas que se destacam, tem artesanatos que se destacam, então é uma das atividades econômicas que mais predomina na região Nordeste é o turismo. Lembrando, nas atividades econômicas que mais predomina na parte da agricultura é o plantio da cana-de-açúcar e do algodão. Outra atividade econômica que é muito rica na nossa região Nordeste é o turismo, certo? Devido às cidades litorâneas. Tem as nossas culturas, que é muito diversificada, que é um dos fatores para os turistas virem para o Brasil, para o Nordeste, desculpa. É um dos fatores que traz os turistas para a região Nordeste. É a sua cultura, é a diversificada tipo de danças, da culinária, do artesanato. Então, essas riquezas que a região Nordeste tem, faz com que o grande crescimento da atividade econômica se destaque o turismo. As indústrias no Nordeste também é um dos fatores do nosso turismo, certo? Da nossa atividade econômica. A maior concentração da indústria do Nordeste está no Centro Industrial de Aratu, que é junto a Salvador. Lá existe uma importante indústria de base, a usina siderúrgica da Bahia. A segunda maior concentração de indústria do Nordeste fica no Pernambuco. Então, a primeira indústria, a maior concentração de indústria do Nordeste fica em Salvador, que tem lá, se destaca as usinas siderúrgicas. E a segunda concentração fica no Pernambuco.
Nosso Ceará também ele é muito rico em termos de economia para o Nordeste, em termos do turismo, algumas indústrias, parte da agricultura. A região, o Ceará também, ele traz muito riquezas para a região Nordeste. Os tipos característicos da nossa região são os vaqueiros, as rendeiras, as baianas, os jangadeiros, os pescadores e os barqueiros. São os tipos característicos da região Nordeste, tipos humanos, que mais se destaca na região Nordeste são pescador, barqueiro, jangadeiro, baiano, rendeira, são os tipos humanos que mais se destacam na região Nordeste. Vamos praticar o aprendizado de vocês na aula de hoje, relembrando para vocês sobre o clima, sobre a vegetação, sobre a hidrografia da nossa região, certo? Prestem bem atenção quando vocês forem falar da região Nordeste, quando vocês forem falar sobre o clima daqui, o que se destaca é que ele é tropical e ele é semiárido. Por que ele é tropical, tia? Porque ele tem ele chove no verão e o seu inverno é seco. E ele é semiárido por quê? Porque as chuvas dele são escassas. Em alguns estados tem escassez de chuva, certo? Qual é a atividade que vocês têm que fazer hoje? Vocês vão escolher um estado da região Nordeste e vão fazer uma maquete, certo? Vocês vão escolher qualquer estado da região Nordeste, ou Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Vocês têm 9 estados para escolher. Eu não quero que vocês façam só do Ceará. São 9 estados, certo? Vocês vão fazer uma maquete e vão mostrar para a tia. Fez a maquete, você pode fazer a maquete do Maranhão, pegar um ponto turístico de lá, pegar um tipo humano de lá, o relevo, a vegetação, a hidrografia, o clima de cada uma dessas regiões, certo? E vão mandar para ti, vão fazer a maquete, vão bater a foto e vão mostrar para ti, tá certo? Eu quero isso, quero que vocês façam para vocês aperfeiçoarem o conhecimento de vocês, tá bom? Quero ver, viu, gente? Capricho na maquete de vocês. Um beijo, querendo rever essa aula, vai lá no nosso site www.escolapequenospassos.com.br, acessem quantas vezes vocês quiserem, está na nossa plataforma digital, está na nossa agenda, no livro de vocês também tem esse conteúdo, dê uma olhadinha, dê uma revisada nas nossas aulas, façam as atividades para aperfeiçoar mais ainda o aprendizado de vocês. Então, um beijo, até a próxima aula.